Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Thaís, pra você que não me conhece. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Pra se inscrever, pra habilitar o sininho. Por que que eu tô falando isso? Porque toda a vida que eu subi um vídeo novo, que eu subi algo que Deus tá falando ao meu coração através dos vídeos, você vai ser o primeiro a receber. Se você tá inscrito e notifica, você já vai receber de primeira mão. Agora, quando você não é inscrito, você não recebe de primeira mão, você não é notificado. Já se inscreve no canal, porque nós iremos aqui compartilhar a palavra de Deus na prática, vivências e experiências, tá? E hoje é algo muito importante que eu quero compartilhar com você, algo que o Senhor falou fortemente ao meu coração e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu. Antes de mais nada, já pega a tua Bíblia para você acompanhar. Abre teu coração e fala: Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração, me tira do lugar que tem limitado a minha visão. É uma oração tão simples, mas que muitas vezes eu e você não fazemos. E isso faz toda a diferença quando nós abrimos a nossa boca e nós pedimos ao Senhor para que Ele nos tire do lugar que tem limitado a nossa visão. Essa parábola que eu vou ler para você e que depois a gente vai contextualizar o que o Senhor tem falado, fala de que Jesus ele cura um paralítico. É Marcos 2 o capítulo e o versículo é do versículo 4 até o versículo 7 que eu vou ler para você, tá? Me acompanha aí do outro lado. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Versículo 7. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Até aqui. O Senhor nos ensina muitas coisas aqui. A primeira coisa que o Senhor nos ensina é que os homens, esses 4 homens que estavam levando esse paralítico para ser curado, levando até Jesus, eles não se paralisaram por conta dos desafios. Quando esses homens chegaram a determinado lugar que Jesus estava, eles se depararam com uma multidão. Não tinha como passar com aquele homem naquela multidão, naquele monte de gente que estava. Mas eles não olharam as circunstâncias, eles olharam para cima. E eles encontraram uma estratégia de fazer com que a fé deles fosse concretizadas para aquilo que eles desejavam no coração, que era ver o amigo curado. Esse é o primeiro ponto que Deus nos ensina, que eu e você não podemos nos paralisar diante dos desafios e diante das circunstâncias, mas que a nossa fé ela tem que ser muito maior do que as circunstâncias, os desafios e adversidades. Outra coisa que o Senhor nos ensina é que nós precisamos ter pessoas que têm mais fé que nós. Porque esse paralítico ele não foi curado pela fé dele. Deus, vendo a fé que eles tinham, eles quem? Os amigos. Os amigos estavam tendo mais fé do que a pessoa que estava enferma. E Deus curou através deles, porque Deus viu a fé, viu a generosidade do coração, viu que eles fizeram até o impossível para que esse homem chegasse até Jesus e fosse curado. Então nós precisamos ter sim pessoas que têm mais fé do que a gente, porque quando a gente está fraco, existem pessoas que vai elevar a nossa fé, que vai dizer que é possível sim, que vai pegar na nossa mão, que vai nos ajudar. Outra coisa que o Senhor nos ensina aqui, que o Senhor está mais preocupado em nos salvar do que nos curar, porque a cura ela é consequência. Romper a escassez é consequência. Deus ele tá mais preocupado em nos salvar para depois curar as nossas feridas, para depois nos transformar, para depois nos prosperar. Tudo parte do princípio que na palavra de Deus diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma. O Senhor está mais preocupado em nos salvar, para depois ele fazer as demais coisas, porque na palavra de Deus também diz que buscai primeiro o reino dos céus, para que as demais coisas e a sua justiça sejam acrescentadas na nossa vida. Outra coisa que o Senhor também nos ensina aqui na passagem sobre identidade. Gente, se Jesus não soubesse quem ele é, vocês acham que ele tinha dado continuidade ao ministério dele? Ele tinha dado continuidade a ensinar para aquelas pessoas?
Porque os mestres da lei naquela época, eles só estavam aqui no seu íntimo. Quem esse homem pensa que ele é para falar que os pecados estão perdoados? Se Jesus não soubesse quem ele era em Deus, ele tinha paralisado, ele tinha dado ouvido ao que aquelas pessoas estavam pensando sobre ele. Mas ele não se paralisou, porque ele sabia quem ele era. O que ele está falando para mim e para você? Até quando você e eu vamos nos paralisar porque nós estamos dando ouvido à opinião alheia? Porque nós estamos dando ouvido a pessoas que disseram: você não vai conseguir, você não vai dar nada na vida. Quem você pensa que é para querer prosperar, para querer romper na vida, para querer ser o que você não é? Mas Deus tá falando para mim e para você: você vai sair do lugar, mas você tem que ter fé, você tem que saber quem você é para que nada e nem ninguém possa te parar. A única pessoa que tem autoridade de nos parar, seja no que for, o único que tem essa autoridade é Deus, mais ninguém. Outra coisa que Deus está nos ensinando aqui: assim como eu e você nós pensamos, assim nós vamos ser. Como nós pensamos ao nosso respeito coisas positivas, assim nós vamos ter ações positivas. Se nós pensamos negativo, nós vamos agir negativamente. Existem muitas lições poderosas que o Senhor está nos ensinando nessa passagem. O primeiro é ter fé, acima de tudo, ter pessoas que têm mais fé do que nós. O segundo é que Deus está preocupado mais em nos salvarmos do que curar qualquer coisa em nós, porque isso é consequência depois da salvação. O terceiro é: a sua identidade tem que estar firmada naquilo que Deus diz ao seu respeito, não aquilo que as pessoas estão pensando, não aquilo que as pessoas estão julgando, não aquilo que as pessoas estão falando, mas naquilo que o Senhor falou que você é, naquilo que Deus falou que eu sou. O que Deus diz ao nosso respeito? Que nós somos pessoas corajosas, que nós somos pessoas perseverantes, que nós somos pessoas determinadas, que nós somos pessoas vitoriosas, que nós somos pessoas prósperas, porque na palavra de Deus diz em João 10:10, diz assim, ai, peraí que agora me deu um branco. Em João Deus 10 fala assim, que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ou seja, Deus nos fez para ser pessoas prósperas. E prósperas não é só de dinheiro, é prósperas de paz, prósperas de alegria, prósperas de verdade, de propósito, de coisas boas. E muitas vezes eu e você temos nos colocado no lugar de escravos. Nós não temos experimentado essa prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Já reparou? Já parou para pensar que existem coisas na sua vida, na minha vida, que não está da forma que nós gostaríamos e que por não nos colocarmos na posição de pensarmos como o Senhor quer que nós pensamos, nós temos vivido coisas a quais ainda nos entristece? Deus está nos convidando que a gente precisa ter uma nova mentalidade, que nós precisamos mudar as nossas narrativas, porque assim como a gente pensa na nossa alma, automaticamente a gente vai ter aquela determinada ação. Deus está hoje nos convidando a ter mais fé, a ter um novo olhar, a ter um novo posicionamento, a ter uma nova atitude, para que assim as demais coisas possam ser acrescentadas na nossa vida, para que as demais coisas elas possam fluir de forma mais saudável, de forma mais leve, de forma a qual você vai olhar e vai falar: não poderia ter sido outra coisa a não ser Deus, em ter feito, em ter concretizado aquilo que eu jamais pensei em viver. Eu te convido hoje a você começar diferente, a começar a mudar a forma que você pensa, a começar a mudar a forma que você age, porque a gente só vai conseguir romper a partir do momento que a gente ter esse novo olhar, essa nova visão. Nós vamos entrar para o segundo semestre desse ano. E quantas coisas você planejou, quantas coisas eu planejei que ainda não aconteceram, porque a gente deixou de dar sequência por conta dos desafios. Ao invés de estar olhando aqui, para as circunstâncias, é começar a olhar para cima. É começar a olhar para aquele que nos prometeu, que nós teríamos uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida com significado, uma vida com propósito, uma vida com um novo olhar.
Entendeu o que eu quis dizer nesse vídeo? Eu espero que tenha feito sentido pra você. Se esse vídeo te fez sentido, se esse vídeo falou o seu coração, deixa aqui seu comentário. O que esse vídeo falou com você? O que Deus falou através do Espírito Santo de Deus pra você? Quais são as decisões que você precisa tomar? Quais são as narrativas que você precisa deixar de falar ou deixar de pensar? Às vezes você nem fala pra ninguém, mas tá aqui, ó, no íntimo. Igual os mestres da lei pensando, quem é esse homem pra falar assim? Gente, esse homem era Jesus. Mas na cabeça deles, ele não era ninguém. E ainda bem que o Senhor sabia quem ele era e o que ele veio fazer. Porque se ele tivesse, minha filha, parado naquilo que o povo tava pensando dele, ele não ia concluir o que ele veio concluir. E a mesma coisa é eu e você. Que nós não nos paralisemos diante as circunstâncias, as adversidades e os desafios, mas que nós possamos dar sequência, continuidade, avanço naquilo que o Senhor nos chamou para ser e que o principal, que nós possamos saber quem nós somos em Deus, que esse é uma chave poderosa para que nós não venhamos nos paralisar, tá bom? Se esse vídeo fez sentido, deixa seu like, se inscreve, habilita o sininho. Esse like não é pra mim, esse like é pra que outras pessoas elas possam ser alcançadas. Tudo aquilo que é bom pra gente, a gente tem que aprender a compartilhar, a semear. E toda vida que você deixa seu like, automaticamente chega a novas pessoas, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.